Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como eu sempre falo, né? Outra aula extremamente importante, mas essa aula aqui é a aula que vai definir a quantidade de leads que você vai receber. A gente tem notado nas últimas semanas, né? Não sei quando você vai estar assistindo essa aula aqui, esse treinamento. Nas últimas semanas, teve atualização em julho e um pouco também no começo de agosto ali. A gente falando agora de 2024. A ferramenta atualizou. Muita gente reclamou do número de leads que tinha reduzido, quantidade de leads que reduziu. Vamos lá. Eu vou ser bem direto e vou escrevendo para vocês terem o que está influenciando você ter uma quantidade de leads para a empresa do seu cliente ou para a sua empresa. O que é que está influenciando diretamente nessa questão. Não sei se vocês sabem, o Google ele trabalha com a experiência do usuário dentro das plataformas dele. Então, quando nós falamos de experiência do usuário, o que significa? O que é está impactando 70% na operação dos seus clientes aí que está parando de chegar leads? Primeiro, tempo de resposta pro lead. Ou seja, o Google migrou agora full time, o tempo todo o projeto dele, unicamente para experiência do usuário em plataformas do Google. Então, ou seja, a gente viu que o Google está pedindo feedbacks para entender melhor o cliente, entender melhor a empresa, o que a empresa está achando daquele cliente, para ele fornecer a melhor experiência possível para o usuário, tanto o usuário da plataforma, né, o cliente final, quanto para o cliente do Google, que somos nós, que estamos aqui investindo em anúncios, que é o empresário que investe em anúncios. Né? Então, o primeiro passo que os seus clientes estiverem fazendo isso, pode ter certeza que o seu número de leads vai praticamente a zero. Vamos lá. Demora no atendimento. Perdão, um pouquinho seguinte. Demora na resposta das mensagens que chegam na plataforma. Como assim, Eric? Se o cliente está demorando responder o lead ali mais do que um minuto, as pessoas falam 30 segundos, né? Mas vamos generalizar tanto. Ela começa a demorar para responder o lead em mais de um minuto. E dá 30 minutos, uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas sem resposta, seu ranking vai cair. Então, fatores que influenciam para diminuir, diminuir a quantidade de leads ou parar de ter leads do dia para a noite. 1. Demora para responder as mensagens. 2. Não atender as ligações. O cliente ligou. Igual aquele exemplo que eu citei na aula anterior da minha cliente. A última semana ela teve 2, a última semana ela teve 3, 4, 5 ligações que ela não conseguiu atender.
conta do bebê dela e tal, e as mensagens ela demorou para responder. Se a gente parar na ordem cronológica aqui para ver a quantidade de leads que essa cliente recebeu de 27 a 29, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 leads. Estava recebendo no decorrer dessa temporada aqui, nos últimos 10 dias anteriores, antes dela não atender essas ligações, ela estava recebendo uma média por dia de 6 a 10 leads. Um número fantástico. Cliente que ela investe $450 por semana. Só que ela não conseguiu atender aqui 5 ligações por conta do bebê dela, que é recém-nascido. Conseguiu, deve que estava amamentando, ou sei lá. Ela não conseguiu atender e as mensagens, se a gente olhar, ela às vezes demorou um pouco mais também no, sei lá, no horário de resposta. Cara, simplesmente parou de chegar lead para ela no local service. O último dia que chegou lead aqui, ó, se a gente olhar, foi dia 1º. E agora, gente, vocês não vão ver minha tela. Deixa eu mudar. Aqui a gente está no dia 7/9. Tá? A gente está no dia 7/9, certo? E eu esqueço o microfone, tá lá do outro lado, não sei se vai ficar bom. Mas enfim, a gente estava 7/9. A gente está no dia 7/9, 7 de setembro, inclusive feriado. O último dia que chegou o lead para essa cliente foi dia 1º/9, ou seja, há uma semana atrás. Mas por que você está falando isso? Está me mostrando isso daqui? A gente parar para analisar, depois que teve esses leads aqui que ela não atendeu, foi exatamente no dia 8, ela não respondeu, ela demorou a responder a mensagem, essa mensagem aqui ela nem respondeu. O que o Google identificou aqui na conta dela? Ela demora na resposta das mensagens, algumas ela nem responde, ela não atendeu as ligações, ou seja, não atender as ligações. Então, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou penalizar ela. Então, os principais fatores agora é demora e você é penalizado pelo Google, e ele joga a sua empresa para os últimos colocados do ranking. Bom, eis isso aqui que eu estou mostrando, deu esses vacilos aqui de não atender o lead, você vai ser penalizado pelo Google e vai parar de chegar lead para você. Antes não existia isso. Então agora o que as pessoas estão dizendo de meu lead está caro, não está recebendo lead, não está gastando, é simplesmente por conta um dos fatores, né? É isso daqui. Então, fatores que influenciam para diminuir a quantidade de leads ou parar de ter leads do dia para a noite. Aqui. Esses dois aqui são os principais, eu vou pôr de vermelho. Tá? Beleza. Ficou verdinho. E dois fatores principais é você não proporcionar essa experiência para o seu cliente. Ou seja, você demorar. Como que eu soluciono isso daqui? Calma que a gente vai chegar lá. O cliente demora, o cliente não fala inglês, o cliente depende de uma virtual assistant.
você vai ser penalizado. O ranking vai lá pro ralo e você vai parar de receber. Beleza, fora isso, o que mais que está fazendo a gente parar de receber leads? Deixa eu abrir aqui o nosso treinamento. Nas últimas aulas aqui, eu coloquei atualização, meu perfil não recebe leads. Eu vou excluir essa aula aqui. Na verdade, eu vou substituir ela por essa aula que eu estou dando aqui para vocês, tá? Meu perfil não recebe leads. Antes a gente otimizar o perfil do local service com fotos. Antes a gente otimizar o perfil do local service com fotos. Tinha falado de 450 essa cliente invest, eu abaixei hoje isso daqui. Porque como ela não atendeu, ela não está recebendo nada de lead. Então eu abaixei. Tive que migrar para o Google Ads ali para fazer um teste para chegar a lead. Mas enfim, não é o caso. Antes a gente otimizava fotos, colocava mais fotos, acrescentava mais áreas de atendimento, mexia no orçamento, mexia aqui na estratégia de lance, tirava ou acrescentava categorias, que essa que a gente fazia, e o negócio voltava a funcionar. Agora anotem isso aí, pelo amor de Deus. Ó, 3. Dá continuidade aqui. 3. Não otimize nada. Não otimize nada no perfil do local service ads se a sua campanha está performando e você está recebendo leads. Não mexa em absolutamente nada aqui dentro do local service. Não mexe no orçamento, não mexe nas fotos, não mexe nas áreas, não mexe no horário, não mexe em absolutamente nada. Não utilizar nada aqui. Você pode continuar fazendo as otimizações, mas a gente ensina lá do Google My Business. Mas dentro do perfil do local service não mexe em nada. Por quê? Vocês lembram que nas aulas anteriores eu estava falando sobre a plataforma colocar os robôs para estudar há muito tempo, como se fosse um pixel, como gerasse inteligência igual é no Google Ads? Pois é, Local Service Ads agora também tem isso. A sua campanha está performando, você vai lá e mexe, é como se você chegasse aqui, apertasse um botão de resetar a plataforma e começar do zero, ele entender o seu público de novo. Então, defina muito bem com seu cliente o orçamento. Coloque uma quantidade grande de fotos aqui, tá? Coloque fotos da empresa, fotos da equipe, fotos de antes e depois, fotos dos serviços que a cliente faz, de casas já prontas. Coloque o máximo de fotos que você tiver aqui, para depois você não precisar ficar fazendo otimização. Você só vai fazer otimização quando a campanha parar de performar. Não mexe em absolutamente nada, nem orçamento. Defina um orçamento exato para o seu cliente. É $200 por semana? Deixa 200. É 500? Põe 500 aqui. Começou a performar, não mexe. Só se o cliente falar para parar mesmo. Mas não mexa. Tá? Pegando o gancho, a gente vai atualizar o nosso manual também. Por quê? Antes, quando a gente colocava o orçamento, ele dava uma estimativa, um exemplo. Tem aqui, o mínimo é $54 na ferramenta. Se eu coloco 54, ele me fala que eu vou ter um lead por semana. Antes, nesse mínimo, era de 1 a 3 leads.
Isso daqui ainda não está tão bem definido pelo Google. Por quê? Lembra que a gente falou também lá atrás sobre serviços de preços diferentes, leads de preços diferentes de acordo com região? Aqui ele está falando que, vamos traduzir, né, você pode obter um lead por semana, dependendo do desempenho do seu anúncio. O que, que o Google fez? Ele parou de prometer uma quantidade maior. Você prometia de 1 a 3 leads. Quando a gente colocava o orçamento mínimo. Agora ele fala que você pode obter um lead ou nenhum. Só que lá atrás, naquela outra informação dele, ele fala para a gente que depende da região, depende do tipo de serviço, esse lead pode sair mais barato. Então, ou seja, vai ficar dentro da média ali de 1 a 3 leads. Entendeu? Então, a única coisa que ele fez foi parar de prometer aqui, se é de 1 a 3, está prometendo um número exato. E aí, eu estou pensando se eu vou atualizar o manual ou não. Ou se eu vou criar um novo manual, só colocando aqui o número exato. Não estou definindo. Se eu mudar, eu aviso vocês lá no grupo. Vou também colocar lá na aula do manual, né? O manual, acho que tem todas as categorias. Vou colocar isso. Eu já aproveitei essa aula para mostrar isso aqui para vocês. Já fazer uma aula só para isso. Já aproveitei também. Então, ele tirou dele da reta de prometer, mas está colocando um número exato. Mas pode acontecer de ter mais do que ele está prometendo. Promete 5, mas pode ter mais. Um exemplo. O lead de Office. Às vezes é mais. Às vezes, não estou falando. Às vezes o lead de Office é mais barato. Investir em 200, um lead de Office custa 30. Então, se eu pegar aqui uma calculadora, né? Investir em 200. O custo de Office custa. O custo por lead de Office custa uma média de 30. Pode ser que eu tenha 6 ou 7 leads. Então, isso aqui não está bem definido porque o próprio Google está ali contradizendo essas duas versões, entendeu? Então, não se apegue, mais uma vez, não se apegue à quantidade de leads. Forneça uma média para o seu cliente. Se aqui está falando que é 5, você vai falar para o seu cliente que ele vai ter de 1 a 5 leads. Se aqui, na pior das hipóteses, o orçamento mínimo que eu nunca indico, ele está falando que vai ter somente um lead, está falando, o microfone está falando do outro lado de mim. Ele está te falando que vai ter somente um lead, não passe esse número para o cliente. Vem aqui e coloca para ver qual que é a próxima casa vai ter 2 leads. $80 já é 2 leads. Então fale para o seu cliente que para ele ter de 1 a 3 leads igual era anteriormente, ele vai precisar investir $130. Então aqui vai aumentar, aparentemente vai aumentar o custo do lead mesmo, mas fica nessa contradição ali, né, se realmente vai ser validado dessa maneira ou se é igual o Google falou que vão ter custo por lead diferente. Né? Mas, em resumo, não se apegue a preço de lead, a quantos leads exatamente vai ter. Pega o manual lá, faz uma média somando com isso daqui. Né? Como que eu faço uma média aqui? Minha cliente está investindo, igual eu falei, $200 por semana. Eu falaria para ela que ela teria de 3 a 5 leads. Ele está prometendo 5, eu vou jogar uma 3 a 5, entendeu? Porque se der algo errado aqui e o lead sair mais caro, tem essa barganha para oferecer. Beleza, vamos fazer um outro exemplo aqui. Investe 500. Se ela investe 500, ela vai ter 3 leads. O Google falando, né? Então eu falo para minha cliente que ela vai ter de 8 a 13 leads. Se você quiser falar, tá? Hoje em dia eu nem prometo para o cliente mais a quantidade de leads que ele vai ter de operação.
Eu só falo que você vai pagar por lead qualificado. Eu explico também o que é lead qualificado para ele não ficar no meu pé. E, e é isso. Eu falo para ele quanto ele precisa investir e a média que ele vai ter. Eu não falo exatamente. Vai investir 500 por semana, você vai ter até 13 leads. E mais uma vez falando, pode voltar no mérito ali de ter uma quantidade maior de leads. Porque às vezes está vindo lead, a cidade é menor, o lead é mais barato, às vezes o serviço que ele está fazendo é um lead mais barato. Enfim, essa parte aqui de, do custo por lead também, coloca uma vez e não mexa, tá? Depois você pode fazer uma média, você vem na parte de report, relatórios, e aí você faz uma média ali de quantos leads teve no mês, e etc, etc, para você ver. Então, no mês passado, para vocês terem uma ideia, o cliente teve 13 leads, investiu 482. Isso dá certo $37. Bem puxado. Mas ela conseguiu fechar vários clientes com 13 leads. Ela fechou, se não me engano, 4 ou 5 clientes. Então foi bom. O ROI dela foi o número que eu falei praticamente ali. Ela investiu 400 e pouco, mais algum custo ali. Tirando, ela conseguiu ter um ROI positivo aí. Então, beleza. Mostrando aqui agora, voltando, não otimize nada no seu perfil. Foi laranjado. Beleza. Perfil. A sua campanha está performando. Se você mudar algo, possa ser que a campanha leve até 7 a 15 dias para normalizar e voltar a ter performance. Então, terceiro ponto, não mexa em nada do perfil se tiver performando, senão seu cliente vai parar de receber lead. Tá? Então, como no Google Ads, a partir do momento que você mexe, principalmente se for orçamento, principalmente se for região, principalmente se for tudo, não mexa, não mexa. A gente ensinou anteriormente, mudou, atualizou, então não mexa nisso, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum outro fator aqui. Não é só isso mesmo. As três coisas que estão matando aí não ter lead. É isso. Né? Tô olhando aqui para minha outra tela. Lembrando que o custo por lead é baseado na concorrência e não no tempo do atendimento. O tempo do atendimento não vai influenciar no custo por lead. Porque vai parar de chegar lead para você. Então, se parou, você não vai ter. Nem vou pôr isso aqui para não confundir. Tá? E o feedback continua sendo extremamente importante. Porque se vem lead mais qualificado, você consegue atender, automaticamente você vai fechar mais um. Então, eu coloquei os fatores que influenciam para diminuir ou parar a quantidade de leads do dia para a noite. O restante de otimização, faça igual eu ensino. Otimize o Google My Business constantemente. Se o cliente tem site, faça SEO no site. Porque eu lembro que eu falei para vocês sobre o Google estar investindo na experiência dos usuários. Então, uma plataforma se comunica com a outra. Seu Google Local está bom, seu, seu, perdão, se o seu Google My Business está bom, se o seu website está bom, um vai se comunicar com o outro. Se o website está bom, ele funciona sua ficha do Google My Business. Se o seu Google My Business está bom, ele ajuda no seu posicionamento do local service e assim por diante. Então, o que faz arrebentar, destruir a sua campanha
está acontecendo são esses três fatores. Demora na resposta, demorar mais de um minuto para responder as mensagens, não atender as ligações e ligar depois, posteriormente, e mexer nas campanhas que estão dando certo. Está dando certo, está chegando lead constante, não mexe. Se mexer, vai parar e vai levar dias e dias para normalizar. Beleza? Ok. Feito isso, né, a gente falou aqui dos fatores que estão fazendo não ter leads ou diminuir a quantidade de leads. É exatamente essas questões. Então, faça otimização somente em site, Google My Business, não mexa aqui. Um outro fator também, mais uma vez, voltando para a experiência do usuário, é o que? Reviews. Reviews igual a avaliação de cliente. Eu recebo muito a pergunta seguinte: a avaliação eu devo pedir no perfil do Local Service ou no perfil do Google My Business? Você teve uma atualização também que antes era, tanto se você pedisse no Google Local ou no Google My Business, era a mesma coisa, porque elas iam se juntar. Agora não. Sempre peça a avaliação no Google My Business, porque o Local Service Ads vai puxar automaticamente essa avaliação para dentro desta plataforma. Antes eu ensinava às vezes o cliente, se ele estava rodando muito local service, eu falava para o cliente pedir os reviews no local service, não no Google My Business, porque isso impulsionava muito a ficha. Agora esquece, tá? Você vai pedir o review, peça no Google My Business, porque o review vai ficar lá e vai também para o local service. Beleza. Feito isso, resposta rápida ao review também é um dos fatores que as grandes agências e pessoas ali identificaram que está influenciando bastante. Então, a pessoa enviou o review, responda o mais rápido possível os reviews, as avaliações, né? As avaliações do Google My Business. Responda o mais rápido possível as avaliações do Google My Business, pois você gera uma ótima experiência ao usuário quando responde rápido e da maneira que é ensinado no módulo de GMB, de My Business. Isso. Então, essa também é uma otimização que está contando a partir das atualizações do Local Service. Ela conta como otimização para ranqueamento do perfil do Local Service, para você ter mais leads. Quando eu falo ranqueamento, às vezes vocês ficam pensando assim, poxa, mas o Local Service já não aparece lá no primeiras posições, né? Vamos lá, vou ligar meu VPN aqui. Ligar meu VPN aqui. Eu uso o VPN a Kaspersky. É o único jeito que eu consegui fazer aparecer aqui as empresas. E beleza, vou colocar aqui, atualizar isso. Profissional.
Quando eu ligo meu VPN, ele me mostra aqui, tá, o ranqueamento das empresas. E olha para vocês verem o tanto que é interessante isso daqui, pra vocês entenderem. Aquela cliente minha, quando a gente colocava o ranking dela aqui, qualquer um dessas classificações, ela aparecia ali entre os primeiros. Essa cliente minha se chama Made Fox Pro. Se a gente olhar aqui, ó, não está em Deep Clean, não, nem está aparecendo no ranking. Movin, ela era a primeira dessa categoria, tá? Nem está aparecendo no ranking. Office, ela não vai aparecer porque ela não atende mais Office. Outros, ela também não está aparecendo. Nem nenhuma posição aqui. Ela está muito abaixo desses aqui, ó. Esses são os últimos. Ela nem está aparecendo. Ela também não está aparecendo aqui em Standard Clean. Então, assim, vocês entendem o que eu quis dizer ali quando eu falo que esses fatores vermelhos de demorar a responder as mensagens, não atender as ligações, impacta do dia para a noite em jogar o seu perfil a zero, embaixo às vezes das pessoas que nem têm o selo, são as pessoas que anunciam às vezes sem o selo de garantia do Google, tá? Porque às vezes não tem seguro, às vezes não tem quantidade de reviews, às vezes não tem, não tem, fala, às vezes o seguro está vencido, e aí eles aparecem aqui embaixo, não todos, tá? Alguns estão aparecendo sem o selo aqui, mas eles têm o selo também é por conta de alguma coisa que não está aparecendo. Às vezes o seguro venceu, às vezes é empresa nova, e não foi verificado, e aparece aqui, mas sem o selo. Então, igual eu estou falando para vocês, a empresa da minha cliente ela foi praticamente extinta aqui, porque ela não forneceu uma experiência boa para o usuário. Eu ainda depois fui lá e mexi na ficha, coloquei no meu orçamento, que a gente tinha para o Google Ads, adicionei mais fotos, já que eu tinha mexido na ficha. E aí, galera, você fez isso daí em mais de uma semana sem chegar ali. Então, siga isso daqui. Eu vou colocar isso no PDF. Ama o cérebro do seu cliente. Para que ele responda o lead rápido, mensagem, para que ele atenda todas as ligações. Porque se ele não fizer isso, ou vai parar de chegar lead, ou o lead vai ficar bem caro para ele. Soluções a isso daqui. Não testei ainda, mas nos Estados Unidos a galera está usando. Nos Estados Unidos, o pessoal, as grandes agências estão usando bots para atendimento, tanto de ligação quanto mensagem. Então ainda não testei, vou ver para pegar um cliente e fazer esse teste. Não tem prazo, não precisa me cobrar, não vai ser agora. Mas enquanto você não fizer isso, fique no pé do seu cliente. Faça ele ter esse nível de consciência, ele demorar nas respostas das mensagens, se ele não atender as ligações, esquece. Entendeu? Quando eu falo aqui demorar nas respostas, é papo de demorar mais de um minuto, tá? Então, pingou no telefone ali dele, ou ele, ou você, se você tivesse acesso, responde para o cliente. Não deixe passar batido, não. Nem se não sabe se está respondendo. A gente, pelo menos, dá uma saudação ali, fazer uma pergunta, mas responde. E não atender ligações, se eu for isso. A gente não atender ligações.
pode, eu vou desse jeito, isso que é seríssimo, pode o perfil. Então, isso aqui, como isso e faça seus clientes comigo. Se eles não fizerem exatamente igual a gente está mostrando aqui, a empresa dele no local service não vai render. E aí você vai ter que ir pro Meta e pro Google Ads e arriscar a sorte lá de ligar pro lead depois de sei lá quanto tempo e talvez ele atende ser feito. Aqui você nem vai ter essa oportunidade porque vai parar de chegar para você. Então é isso. A aula de otimização é exatamente isso daqui que eu estou falando para vocês. Testem e sigam na risca. E o feedback. Ah, vou colocar outra questão aqui também. Tá? Já foi muito, mas eu vou de novo aqui, ó. Faça o feedback, igual eu ensinei na aula passada, tá? De todos os leads, independente se você foi cobrado ou não por aquele lead, e independente se você atendeu ou não aquele lead. Não, então é isso daqui, tá? Esse aqui maior. O jogo tá nisso daqui. A ferramenta, na minha opinião, melhorou, em vez de piorar. Agora vai depender da empresa aí oferecer experiência positiva para o cliente quando chegar no perfil. O Google sempre cobrou isso e vai cobrar mais ainda. Então, tudo que ofereça experiência positiva para os clientes vai te proporcionar melhores resultados nas campanhas. Sejam de ligação ou mensagem, certo? Bem simples isso daqui. Quis detalhar mais uma vez bem a fundo, porque é isso daqui que está praticamente que está com a vida dos empresários, que está quebrando quem estava escalando no local service e de um dia para a noite parou de ter lead, parou de ter cliente, não vendeu mais nada. Vou salvar isso daqui e vou colocar embaixo dessa aula. Imprime isso, manda para o seu cliente, então mostre para ele ou faça ele entender isso daqui. Não, melhor você nem fazer Google Local Service para esse cliente, beleza? Então, é isso. Mais uma aula de otimização. Espero que tenham gostado. E se tiver mais atualizações, mais otimizações, vamos avisar vocês. Vamos colocar também no grupo do WhatsApp. E, e vamos colocar lá as últimas aulas de atualização. Combinado? Não deixem de assistir essa aula. Por favor, não deixem de passar isso para o seu cliente. Não escute, você vai estar ferrando a empresa dele. Você não passar essa informação para ele. Se ele vai cumprir ou não o vermelho aqui, aí já não é um problema seu. Você pode tentar solucionar aí, fazer o atendimento para ele, colocar um chatbot, um bot de atendimento, ele contratar uma VA, sei lá. Mas não deixe de atender as ligações, não deixe de responder as mensagens no máximo em um minuto.
pingou o lead no aplicativo, clica e responde. Fechou? Obrigado, valeu.